Livro 5. Com Deus nas provações. Saudações, amigos! As histórias do Livro Verde podem ser encontradas nas Escrituras Sagradas, a Bíblia. Elas nos contam de homens e mulheres de Deus que receberam a ajuda de Deus em tempos de dificuldades. Ouça estas maravilhosas histórias com muita atenção. Olhe para a próxima figura quando você ouvir este som. Figura 1. Naamã visita um profeta de Deus. Havia um profeta de Deus na terra de Israel, cujo nome era Eliseu. Um dia, um nobre dignatário estrangeiro chegou à sua casa, porque ouvira que este homem de Deus poderia curá-lo de uma terrível doença, lepra. Ele veio do seu país trazendo muitos presentes para quem pudesse curá-lo. E, além do mais, ele não conhecia Deus. Enquanto esperava à porta de Eliseu, o profeta lhe enviou seu servo com uma mensagem: Vai e lava-te no rio Jordão 7 vezes, e ficará limpo da tua lepra. Naamã ficou muito zangado, porque pensou que Eliseu sairia para saudá-lo e orar por ele pessoalmente. Então partiu com sua comitiva, muito indignado. Figura 2. Naamã é curado de sua doença. No caminho de volta para casa, os servos de Naamã o persuadiram a se acalmar da sua ira e do seu orgulho para que obedecesse ao homem de Deus. Enfim, convencido por seus amigos, Naamã voltou e mergulhou no rio Jordão 7 vezes e imediatamente ficou curado do seu mal. Radiante de alegria, voltou ao homem de Deus e disse: Agora sei que não há Deus senão em Israel. O Deus de Israel é o verdadeiro Deus. Naamã disse a Eliseu que daquele dia em diante só adoraria o verdadeiro Deus. Ele queria também presentear Eliseu com muitos presentes, mas ele não aceitou. Contudo, Naamã retornou para sua terra muito feliz. Figura 3. Eliseu e o exército de Deus. Certa vez, um rei da Síria enviou exércitos para lutar contra Israel. Mas Deus disse a Eliseu o que os invasores pretendiam fazer, frustrando os planos do inimigo. Isto aconteceu por muitas vezes. O rei sírio, muito irado, suspeitou que havia um espião em seu meio. Mas os soldados lhe disseram que a causa do fracasso era o profeta Eliseu, pois Deus, o Deus de Israel, lhe revelava o que estava por acontecer. O rei enviou muitos soldados para prender Eliseu. Certa manhã, o servo de Eliseu saiu e viu que o lugar estava cercado. Atemorizado, o servo disse ao profeta com muita angústia: O que faremos? Eliseu respondeu: Não tenha medo, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Eliseu orou a Deus para que os olhos espirituais do seu servo pudessem ser abertos. E ele viu carruagens e soldados de fogo ao redor do lugar onde estavam. O exército de Deus, que lá estava para proteger os servos de Deus, era maior do que os inimigos. O mesmo Deus que atuou no passado também nos livra hoje. Figura 4. Eliseu e o exército que ficou cego. Quando os sírios se aproximaram para capturar Eliseu, ele orou a Deus dizendo: Fere estes sírios com cegueira. Imediatamente os soldados se tornaram cegos. Então Eliseu saiu do seu lugar e lhes disse: Eu te guiarei ao homem que querem. O profeta de Deus os guiou exatamente para a capital do reino de Israel, onde orou por eles para que recobrassem a visão. Deus os curou da sua cegueira, e eles se viram cercados pelos soldados de Israel.
O rei de Israel queria matá-los, mas o profeta ordenou que lhes dessem comida e os deixassem livres para voltarem para suas casas. Amigos, o Deus de Eliseu é também o nosso Deus. Ele é maior do que os nossos inimigos. Por isso não precisamos nos atemorizar se confiarmos nele. Outra lição que aprendemos do Senhor Jesus é que amemos nossos inimigos e que devemos orar pelos que nos perseguem, para que nos tornemos filhos de Deus. Figura 5. O cerco de Samaria. Muito tempo depois, os exércitos sírios cercam de novo a capital do reino de Israel. Por muito tempo. Nada entrava na cidade, nada saía. O povo começou a passar muitas necessidades, pois não tinha nada para comerem. Um dia o rei de Israel passeava ao longo do muro da cidade, quando duas mulheres se aproximaram dele para que resolvesse uma questão entre elas, sobre quem comeria o seu filho morto. O rei ficou muito triste e zangado porque Deus não os ajudou nessa situação extrema. E então queria matar Eliseu porque ele era o profeta de Deus. Quando Eliseu soube desta situação, mandou uma mensagem ao povo: amanhã, por estas horas, haverá comida em abundância à porta da cidade. Assim diz o Senhor. Circunstâncias difíceis às vezes nos sobrevêm, mas Deus está em controle e se importa por nós. Ouça como Deus providenciou comida para o seu povo. Figura 6. Os 4 leprosos. Já era quase noite, quando um terrível barulho de cavaleiros, carros de guerra e gritos de batalha se fizeram ouvir. O exército sírio acampado pensaram que outra nação, amiga de Israel, resolveram ajudá-los. E por terem sido apanhados de surpresa, fugiram por suas vidas, deixando para trás tudo o que possuíam, incluindo os alimentos. O povo de Samaria os viram fugindo, mas não sabiam o que estava acontecendo. Do lado de fora da cidade haviam 4 leprosos, e estes disseram entre si: se ficarmos aqui, morreremos de fome. Se nos aproximarmos dos sírios, seremos mortos. Mas peçamos comida a eles. Caso nos poupe, teremos pelo menos um pouco de comida. Quando entraram no acampamento inimigo, não viram mais ninguém. Comeram tudo quanto desejavam, mas depois disseram entre si: isto não está certo. Não podemos conservar isto só para nós. Hoje é dia de boas novas para o nosso povo, pois há comida em abundância. Eles retornaram à cidade e contaram o que acontecera. O povo de Samaria receberam com muita alegria aquelas boas novas, e naquele dia houve comida em abundância para todo mundo. E o povo louvaram a Deus por sua provisão e libertação dos seus inimigos. Amigos, nós também temos boas novas de Jesus a compartilhar com o povo. Jesus é o pão da vida, que perdoa os nossos pecados e nos dá a vida eterna. Figura 7. Jonas foge de Deus. Algum tempo depois da morte de Eliseu, Deus chamou outro homem para ser o seu profeta. Seu nome era Jonas. Deus deu a ele uma mensagem especial. Vá à grande cidade de Nínive e diga que Deus os irá destruir por causa da sua maldade. Mas Jonas não queria fazer o que Deus disse, pois Nínive era a capital do Império Assírio e também eram inimigos do povo de Israel. Jonas sabia que havia uma possibilidade de Deus poupar esta cidade pelo arrependimento do seu povo. Por isso resolveu fugir para bem longe, a bordo de um navio. Figura 8. Jonas e o grande peixe.
Deus enviou uma grande tempestade que agitou o mar e os marinheiros temeram por suas vidas. Em seu esforço para salvarem-se, jogaram no mar a sua carga e clamavam aos seus deuses. Mas Jonas dormia no porão do navio. O capitão acordou Jonas para que também clamasse ao seu Deus. Os marinheiros tentaram achar uma causa para esta grande provação no mar. Jonas era o único estranho entre eles. Então lhe perguntaram: qual é a sua profissão? De onde vem? Jonas lhes respondeu: venho de Israel. Sou profeta de Deus, Deus Todo-Poderoso, que fez os céus e a terra. E no momento, estou fugindo para não obedecer a uma ordem sua. Os marinheiros entraram em pânico, pois sabiam que morreriam na certa se algo não fosse feito. Jonas disse que a única maneira de se salvarem era de o lançarem no mar. A tempestade piorou, então os marinheiros fizeram o que Jonas disse, lançando-o no mar. Imediatamente o vento e o mar se acalmaram. Mas Deus preparou um grande peixe para que no momento exato engolisse Jonas para que o mantivesse vivo. Jonas permaneceu no ventre do grande peixe por 3 dias, e Deus ordenou ao peixe que o vomitasse em terra seca. Figura 9. Jonas em Nínive. Em terra seca, Deus fala de novo a Jonas para que fosse a Nínive e entregasse a mensagem que ele tinha dado. Quando Jonas chegou a Nínive, viu que era uma grande cidade e começou a dizer aos ninivitas: Deus viu a sua maldade, por isso destruirá vocês antes que se completem 40 dias. O povo de Nínive creu na mensagem de Jonas e pararam de praticar a maldade. E clamavam ao Deus verdadeiro para que os poupasse. Até mesmo o rei de Nínive estava convicto de que um grande mal viria sobre o seu povo. Por isso ordenou que todo o seu povo jejuasse e se arrependesse de todo o mal a que estavam acostumados a praticar e clamasse por misericórdia ao Deus Todo-Poderoso. E talvez ele os poupasse. Deus ouviu as orações e viu seus corações quebrantados em arrependimento e resolveu não mais destruir a cidade. Quando ouvimos a história de Jonas, nos lembramos de Jesus. Depois da sua morte, Jesus foi colocado em uma sepultura por 3 dias. Mas depois disso, voltou a viver, assim como Jonas foi devolvido à terra seca. Os ninivitas foram poupados porque se arrependeram dos seus pecados de todo o coração. O mesmo acontece conosco, pois somos pecadores, merecemos a condenação. Mas tudo pode ser mudado pela mudança de atitude, confessando nossos pecados a Deus, que nos perdoará. Figura 10. Ester e o rei. Muitos anos depois de Jonas, outra grande nação fez guerra contra Israel, capturando Jerusalém e levando muitos cativos. Alguns anos mais tarde, o rei daquela nação procurava uma nova rainha. Muitas jovens se apresentaram. Apenas uma foi escolhida. Seu nome era Ester. Ester era judia, mas o rei não sabia disso. Os ancestrais de Ester vieram como escravos da terra de Israel. O único parente vivo de Ester era um homem chamado Mordecai, que era um dos oficiais do rei. Como esposa do rei, Ester recebia muitas mensagens de encorajamento de Mordecai, pois certamente havia um propósito pelo qual Deus a tinha posto nesta posição tão privilegiada. O povo de Deus nesse país estranho fizeram tudo para permanecerem fiéis a Deus. Mas eles tinham muitos inimigos que queriam vê-los completamente destruídos. Figura 11. Mordecai recusa-se a reverenciar um oficial.
O rei do país da Pérsia tinha muita autoridade, bem como um oficial seu chamado Amã. Quando Amã passava por seus subordinados, os mesmos tinham que se ajoelhar diante dele, menos um, Mordecai. Mordecai sabia que era errado ajoelhar diante de um homem e adorá-lo como se fosse um deus. Isso muito perturbou o orgulhoso Amã. Esse homem arrogante e perverso arquitetou um plano que destruiria não apenas Mordecai, mas também todo o seu povo, os judeus. Através de muitos presentes feitos ao rei, conseguiu que ele assinasse uma lei que permitiria todo cidadão persa, através do império, matar esse povo insubordinado que não obedeciam ao seu rei. Vitoriosamente antecipou-se, mandando construir uma forca para Mordecai. Ester ficou sabendo dos planos sinistros de Amã. Sob a orientação de Mordecai, Ester deveria intervir por seu povo para salvá-lo. O único problema era: ninguém poderia apresentar-se diante de um rei sem ser chamado, sem correr o perigo de vida. Ester pede a seu povo que ore por ela, para que se pudesse apresentar ao rei sem morrer. Figura 12. A festa de Ester. Deus ouviu as orações dos judeus. O rei recebeu Ester em sua presença, estendendo-lhe o cetro real. Ester convidou o rei para uma festa em sua casa, e também a Amã, e que, na festa, lhe faria um pedido especial. O rei muito amava a sua rainha Ester. Durante a festa, ansioso por saber o pedido de sua rainha, perguntou-lhe o que desejava. Ester viu que este era o momento e a hora de interceder por seu povo. Eu quero viver, assim como o meu povo, que está condenado e o seu dia já está determinado. O rei, muito enraivecido, lhe pergunta: quem faria uma coisa terrível como esta? Esse é o homem, apontando para Amã. Este é o homem responsável. O rei, muito irado, ordenou que Amã fosse enforcado na forca que preparara para Mordecai. Assim Ester, Mordecai e todo o seu povo foram salvos do extermínio. Depois disso, viveram em segurança na terra da Pérsia. Esta história nos relembra o que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Com Deus nas provações. Houve tempos em que o povo de Deus lhe foram rebeldes, não andando nos caminhos de Deus. Por isso, muitas coisas ruins lhe sobrevieram. Deus permitiu que outra nação levasse o restante do seu povo para uma terra estranha como escravos. Figura 13. Daniel e seus amigos. Entre os cativos, haviam 4 jovens. Daniel era o nome de um deles. O rei os escolheu para lhe servir em seu palácio. Eles teriam que aprender a língua e os costumes da Babilônia. Daniel e seus amigos recusaram a comer certas comidas na corte do rei, porque muitas delas eram proibidas por seus costumes, decidindo comer apenas vegetais e água. Eles sabiam que deviam guardar e honrar a Deus, até mesmo em um país estrangeiro. Os homens responsáveis por seu treinamento temeram que ficassem doentes com esta dieta. Mas depois de algum tempo, se tornaram mais saudáveis e sábios do que o resto dos jovens da Babilônia. Figura 14. Daniel e os sonhos do rei. Uma noite o rei de Babilônia teve um sonho perturbador. Na próxima manhã, chamou todos os seus sábios e conselheiros para que dissessem o seu sonho e a sua significação.
Ninguém foi achado apto para revelar um pedido inédito como este. O rei mandou executar todos os sábios do seu reino em sua fúria. Quando os soldados saíram para executar as ordens do rei, Daniel e seus amigos também seriam mortos. Daniel intervém pedindo ao rei um tempo para que pudesse interpretar o seu sonho, pois este sonho vinha de Deus, e só Deus poderia revelá-lo. Daniel e seus amigos oraram a Deus, e o significado do sonho lhes foram revelado. Daniel voltou à presença do rei e disse: há um Deus no céu que revela mistérios. O grande Deus revelou ao rei o que vai acontecer futuramente. No sonho do rei, ele viu todos os reinos do mundo e outro reino maior destruir todos eles. Esse reino seria o reino de Deus, que permaneceria para sempre. O rei muito se agradou de Daniel, e todos os sábios foram salvos. Daniel se tornou o primeiro ministro da Babilônia. Figura 15. A imagem de ouro. Nabucodonosor, rei de Babilônia, mandou fazer uma enorme estátua em semelhança de homem, de 30 metros de altura, 3 de largura, toda de ouro. Ele chamou todos os seus servos e oficiais para ver a sua estátua. Durante a cerimônia, um dos servos do rei proclamou: quando ouvirem o som da música, todos deverão ajoelhar e adorar a estátua do rei. Caso se recusem, serão lançados vivos na fornalha ardente. Os amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, se recusaram a adorar a imagem e permaneceram onde estavam e como estavam, em pé, pois eles adoravam somente a Deus. Alguns homens disseram ao rei: há alguns judeus que estão desobedecendo a sua ordem, não adorando a sua imagem. Figura 16. A fornalha ardente. O rei Nabucodonosor, ofendido em seu orgulho, disse aos 3 jovens: se não adorarem a minha imagem, serão atirados no fogo. E quem os poderá ajudar? Os 3 jovens responderam: o Deus que nós servimos pode nos livrar, mas se ele não quiser, mesmo assim não adoraremos a imagem de ouro. O rei, encolerizado por tamanha insubordinação, ordenou que a fornalha fosse aquecida mais e que os 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, fossem lançados na fornalha. Depois de alguns momentos, o rei olhou para dentro da fornalha e com horror exclamou: olhem, eu vejo 4 homens andando livremente dentro do fogo, e a aparência do 4º homem é a de um deus. Os jovens foram chamados para fora do lugar onde seria sua destruição, mas nem mesmo seus cabelos havia um cheiro de fogo. O rei disse: o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego enviou o seu anjo e os livrou. Nenhum outro Deus é como este. Figura 17. Daniel ora a Deus. Alguns anos mais tarde, um outro rei governava sobre a Babilônia, e este percebeu que Daniel era o homem mais sábio do seu reino, e o constituiu governador-geral. Outros governadores muito invejaram a posição política de Daniel, e a todo custo queriam removê-lo desta posição, porque ele era um homem íntegro. Em vão procuraram algo de que o acusar diante do rei, porque ele era fiel em tudo quanto fazia. Estes homens foram ao rei com o intuito de agradá-lo e lhe fizeram uma sugestão: durante 3 dias, homem algum em seu reino deverá pedir alguma coisa a ninguém, nem mesmo a um deus, exceto ao rei. Aquilo parecia algo interessante, e o rei assinou aquela lei.
Mas Daniel orava a Deus como sempre fazia, ainda que isto pudesse lhe ser a causa da sua morte. Quando os inimigos de Daniel o viram orando a Deus, voltaram ao rei e lhe disseram: Daniel não obedece à lei, ó rei. O rei compreendeu que seu amigo Daniel era a causa daquela lei, que não poderia ser revogada. Figura 18. Daniel na cova dos leões. A condenação para o infrator daquela lei seria a morte na cova dos leões. O rei não queria que seu amigo Daniel morresse, mas não havia jeito de mudar a lei. Então Daniel foi lançado na cova dos leões naquela noite. O rei o confortou dizendo que certamente o seu Deus, o Deus de Daniel, certamente o livraria. O rei naquela noite não comeu nem bebeu por causa do seu amigo. Na próxima manhã ele correu à cova dos leões e gritou: Daniel, servo do Deus vivo, seu Deus foi capaz de livrar-te? Daniel respondeu: Meu Deus enviou o seu anjo, fechou a boca dos leões e me salvou. O rei, sobremaneira jubilante, ordenou que Daniel fosse tirado da cova e, ao mesmo tempo, ordenou que seus inimigos fossem atirados dentro da cova dos leões para a sua condenação. Amigos, não precisamos temer o que poderá nos fazer os homens. Se confiarmos em Deus, como Daniel e seus amigos. Figura 19. Neemias diante do grande rei. Neemias foi um judeu que confiava em Deus. Ele viveu em Babilônia algum tempo depois de Daniel. Jerusalém, a cidade dos seus ancestrais, estava em ruína, e os judeus que viviam lá estavam em grandes apuros. Neemias era um servo de um grande rei. Um dia, enquanto servia, o rei notou muita tristeza em seu rosto. Neemias contou a ele sobre Jerusalém e seu povo, os judeus. Então o rei disse: Pelo que você me pede? Neemias silenciosamente orou a Deus e disse ao rei: Envia-me à cidade dos meus pais, para que eu possa reconstruí-la. Deus respondeu à oração de Neemias e o rei atendeu ao seu pedido. Se nós tivermos a mesma atitude de Neemias, veremos grandes coisas entre o nosso próprio povo também. Figura 20. Neemias e a cidade em ruínas. O rei deu a Neemias materiais de construção e homens para ajudá-lo, e voltaram, enfim, para Jerusalém. Quando Neemias e seu grupo chegaram em Jerusalém, os inimigos dos israelitas se tornaram muito zangados, porque não queriam que ninguém ajudasse os judeus. Mas Neemias não era um homem de se deixar intimidar facilmente. Então, durante a noite, inspecionou a cidade em ruínas, para que ninguém soubesse o que estava fazendo. Na próxima manhã, ele chamou todo o seu povo e disse: Venham e reconstruamos os muros de Jerusalém, e nunca mais seremos envergonhados. Neemias disse ao seu povo que Deus estava com eles, e que não deveriam temer os seus adversários. Todo o povo concordou em trabalhar pela reconstrução de sua cidade. Figura 21. A construção dos muros. Todo o povo trabalharam muito pela construção dos muros de Jerusalém. Primeiramente, limpando todo o lixo da cidade destruída. Pessoas de todas as classes sociais trabalharam cada qual na parte do muro perto da sua propriedade. Apesar das ameaças dos seus adversários, o trabalho continuou. Então Neemias orou a Deus para que lhe mostrasse o que deveria fazer. Guardas armados foram colocados nos lugares onde os trabalhadores estavam.
Todos deveriam estar armados e preparados para uma possível guerra. Assim, seus adversários não puderam causar nenhum dano ao povo de Deus. E o muro foi concluído em 52 dias. Figura 22. Esdra e a lei de Deus. Quando os muros de Jerusalém foram concluídos, era bastante seguro para o povo israelita viverem na cidade. Eles se estabeleceram de novo como a nação do povo de Deus. Todos os israelitas se encontraram de novo e louvaram a Deus por estarem em seu lar. Esdra, o sacerdote de Deus, veio junto do povo quando eles vieram do cativeiro. Ele toma então a lei de Deus e a lê a todo o povo que ouvia atentamente. Primeiro o povo choraram, porque todo o mal que lhes sobrevieram foram por causa da sua desobediência às leis de Deus. Mas Neemias e outros líderes disseram ao povo para que não chorassem, porque estes eram novos tempos, tempos de alegria e celebração. De agora em diante, seu povo poderia ouvir livremente a palavra de Deus e obedecê-la. Não vos entristeçais, a alegria do Senhor é a nossa força. Amigos, há algum contentamento em sua vida? Deus nos dá alegria e força espiritual quando nós conhecemos e obedecemos a palavra de Deus. Ouça como conhecer a Deus que agiu em favor daqueles que nele confiavam. Figura 23. Jesus e a cruz. Muitos anos depois de Daniel e Neemias, Deus enviou seu Filho Jesus ao mundo. Jesus, o Filho de Deus, fez muitas coisas para ajudar o seu povo da sua época, curando-os, libertando-os do domínio do diabo e mostrando ao povo como Deus queria que eles vivessem. Jesus amou e obedeceu a Deus em tudo quanto fez. Assim como todos os justos do passado foram perseguidos, Jesus sofreu perseguição dos líderes do seu próprio povo, que finalmente conseguiram sua condenação de crucifixão. O próprio Jesus, muito antes de ser condenado a morrer na cruz, alertou os seus discípulos de que era necessário isto acontecer, para que os planos de Deus pudessem ser cumpridos. Jesus morreu naquela cruz, mas ressuscitou de novo, para que, por meio da sua morte, recebesse a punição por cada pecador e que, por sua ressurreição, trouxesse vida eterna a todo aquele que crê em seu nome. Como explicar o fato de que o Filho de Deus morreu numa cruz? Amor. Deus amou de tal maneira inexplicável a raça humana enganada e sucumbida pelo pecado, que a única maneira de regenerá-la seria através de substituição. O justo pelo injusto. Quando cremos em Jesus, a substituição opera em nosso favor, Deus nos perdoando e regenerando. Figura 24. Jesus, o caminho. Amigos, a vida é como um caminho largo pelo qual todos nós palmilhamos. Todos nós desagradamos a Deus. E todos estão no caminho da condenação, da punição eterna. Jesus sofreu e morreu para nos salvar desta punição. Mas Ele está vivo e nos busca individualmente. Devemos seguir o caminho de Jesus agora. É um caminho apertado e estreito. Às vezes temos que sofrer nesta vida, como Daniel e seus amigos. Mas Jesus é o caminho para Deus. E não há sofrimento onde Deus está. Eu sou o caminho, a verdade e a vida.
Ninguém vem ao Pai senão por mim. Entre hoje no caminho.